quem se chama ou se diz ser político e não consegue resolver o problema da sua comunidade, isso não é político, isso é um charlatão. E poderá ser um idiota na linguagem, por exemplo, que... Enquanto não houver reestruturação no TC, Tribunal Constitucional, na CNE, vai haver fraude. Isso está com substância. Então vamos só por parte. Presidente do Tribunal Constitucional é quem? Militante do MPLA. Congelou a sua militância depois de assumir, de tomar posse. Militante do MPLA, foi indicado pelo MPLA. No entanto, metade dos juízes que lá estão, conselheiros do Tribunal Constitucional, são indicados pelos partidos políticos. Passa pelo parlamento, mas são os partidos políticos que indicam. Quer dizer, estamos a falar de um tribunal político e partidarizado. Quer dizer, estamos a esperar Você entende que 2027 já... eu não espero nada, a fraude não se fraude. consubstancia no final, a fraude é esse processo todo. A fraude é uma engenharia que constrói-se durante esse período. A fraude todo. já está consumada, isso quer dizer? Está consumada, o que é que falta? É só... Está consumada, o que é que falta mais para a fraude? O movimento cívico mudei, organismo por onde eu faço parte. Então, e nós... Mas Jaime, eu te vou perguntar uma coisa, mas no final de tudo... são os votos que são mais importantes do que tudo isso. Então, se todo mundo alinhar pelo mesmo pensamento, os mesmos interesses, isso muda. Ou aí o voto já perde interesse também, já não é importante. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que tu tenhas um saco e uma tigela de moedas. Estamos? As moedas são importantes ou não são importantes para o saco? São? São. Mas se o saco tiver roto, ok. Ainda assim, há razão para continuar a depositar moeda num saco roto? Bom exemplo que deste. No entanto, o voto não vota nada se a sociedade não consegue controlar como deve ser o processo todo, o escrutínio. Porque não tem lógica, vai perseguir quem? Essa situação que nós vimos com a morte de José dos Santos, aquilo é uma estupidez, aquilo envergonha todos nós. É esse tipo de país que nós queremos, que sai um presidente é perseguido, vê outro presidente é perseguido. Não é, nós enquanto sociedade civil, estamos a criar caminho. Estamos a criar caminhos, aberturas, para quem vencer, que vença primeiro bem. Quem perder bem, entenda que perdeu bem. E quem venceu não persiga, não persiga ninguém. E o mais importante, governe bem. Não, governar bem, primeiro é ganhar bem. Quem ganha mal, vai governar mal, vai morrer, não vai ter emprego. Porque ele não depende de ti para ganhar voto. Não depende de ti para chegar no processo. Este suposto presidente da CNE não tem competência. Primeiro, é incompetente, isso é aprovado. Isso é um facto também. Os resultados estão ali, são públicos. E as contestações também são universais aqui. Mas como se não bastasse, também não tem legitimidade para tal. Por quê? Porque o mesmo presidente da CNE concorre a uma vaga para juiz conselheiro do Tribunal Supremo. Concorreu. Quem quer ir para a guerra novamente, se não for simplesmente o MPLA? Aqui, entre nós, quem quer ir? Ninguém está interessado. Nós estamos a lutar com palavra, com artigos científicos, de opinião. Estamos a lutar com alguma coisa. E nunca nos metemos, nunca nos vamos a isso. No entanto, o MPLA quer ir à guerra? Pelo que parece, os discursos inflamados vêm do MPLA. E quem nos lembra em quinquenalmente o discurso de guerra, a guerra foi isto, destruiu-se ponte, foi sempre o MPLA. Mas quem destruiu essa ponte Cavaco não foi um grupo armado, foi a chuva, a falta de incompetência de quem detém o poder político, desde 1975 até que não consegue criar, contenções ou de retenção de água, explovimentos. Deixa o exemplo do... Seja lá como for, mas deixa eu concluir. Você já passou por isso? Montanhas de papéis, filas intermináveis e a sensação de que nunca vai conseguir dar o próximo passo. O seu maior desafio é legalizar o seu imóvel? Não tem tempo, não sabe por onde começar e quer acabar com o seu problema de uma vez por todas? Nós temos a solução para si. Somos capazes de organizar o seu processo de forma rápida e eficiente. Com a nossa equipe especializada, garantimos os melhores resultados para que você obtenha os seus documentos sem quaisquer preocupações. O croquis de localização é uma peça fundamental no processo para obtenção de direito de superfície. Nele constam as coordenadas do seu imóvel. Prestamos serviços de elaboração de croquis de localização, assessoria técnica para obtenção de diversos documentos, projetos de engenharia e arquitetura. Não perca mais tempo, entre em contato conosco e agende já o seu atendimento. A sua tranquilidade jurídica está a um clique de distância. Nguja Development. Estamos localizados na centralidade do Quilamba, edifício R14. Para mais informações, entre em contato conosco.
ouvinte, audiência, boa tarde. Bem-vindo a mais uma entrevista na Rádio 20, no seu programa Papo Reto, quando são 15 horas e 32 minutos na rádio, 17 de abril, abril, né? Muito obrigado. Abril 2026 é o ano. Muito gosto em tê-lo do outro lado. Você sabe que é a razão da nossa existência aqui deste lado, e tudo quanto nós produzimos aqui nesse estúdio é por conta também da sua existência, tá certo? Não há razão de existirmos caso você, nosso ouvinte, seguidor, internauta, não estivesse aí deste lado. Bem, deixa eu falar consigo que está acompanhando o programa pelo YouTube, Facebook. Subscreva ou deixa um like à nossa página do Facebook para fazer parte da Rádio 20 e ir recebendo sempre as notificações quando formos trazer qualquer conteúdo aqui, tá certo? Se você recebeu alguma notificação, acho convidá-lo a vir à Rádio 20, a página da Rádio 20, a quando da publicação desta entrevista, é porque já é seguidor. Caso não tenha recebido nenhuma notificação, então você não segue, então aproveite e seguir, tá certo? O mesmo aplica-se para si que está acompanhando o programa pelo YouTube também. Se recebeu alguma notificação é porque já segue. Se não recebeu é porque não segue ainda o nosso canal. Então aproveite e seguir, subscrever a nossa página, o nosso canal do YouTube para receber notificações, fazer parte dessa família Rádio 20. Você é empresário, pretende dar visibilidade à sua marca, portanto, vender o seu produto, fazer publicidade, parceria e patrocínio, os espaços estão em aberto, tá certo? Entre em contato conosco usando o número que está em rodapé para este efeito, tá? Então, use o número que está em rodapé e interaja com a área comercial. Bem, nós vamos fazer publicidade, faturar e dar a faturar. Já voltamos para conversar com o entrevistado do dia. Publicidade na rádio. Para você que quer trabalhar em Portugal com contrato assinado, estudar ou viver legalmente no país, a DMF Viagem tem a solução. E mais, também tratamos visto para os Estados Unidos, Dubai e para os demais países da Europa. Somos uma empresa de assessoria e vistos. Estamos aqui para facilitar os processos burocráticos através do seu processo. Então não hesite. A DMF Viagem está aqui para poder lhe dar a resposta com maior responsabilidade e excelência. Entre já em contato. Publicidade feita hoje, mais uma vez, aqui consigo, na Rádio 20, programa Papo Reto, e mais uma vez também aqui conosco o nosso convidado do dia, Jaime MC, defensor dos direitos humanos, está aqui para analisarmos situações atuantes do país, política atual, e então ouvir aqui a sua linha de pensamento, ideia e raciocínio relativamente a algumas questões que vamos aqui fazer. Naturalmente que quando convidamos ativistas, defensores de direitos humanos, é para falar sobre questões sociais e é isso que vamos fazer, tá? Jaime MC, boa tarde, muito gosto em tê-lo aqui na Rádio 20, bem-vindo mais uma vez à rádio. Boa tarde, Negrão, companheiro de várias décadas já, deixa de ver, e é sempre um prazer estar aqui nessa casa de rádio, uma rádio alternativa que recomendamos depois juntos. E pronto, qualquer coisa, vamos aqui refletir então os temas atuais, que é questões políticas, sociais e econômicas, se for necessário. Obrigado, na boa. A rádio alternativa, por que diz isso? Você eu ouço-te, na Rádio Despertar já te ouvi. Não, a Rádio Despertar é uma rádio tradicional. As outras rádios também são rádios tradicionais, né? Por onde passo, a mídia tradicional também existe. Essa é a alternativa porque só existe via internet, né? Redes sociais. E que, por sinal, essas rádios tradicionais também estão a migrar para ali, né? Vocês são pioneiros, como rádio. A Rádio 20 é uma rádio pioneira, online. Na altura que só existiam rádios tradicionais, então pronto. Nós surgimos. Surgiram e estão fazendo diferença, né? E muitos estão correndo atrás de vocês agora, né? A Rádio Despertar que citaste, deixa eu só lhe dizer, que também faz transmissões online. Né? Através das plataformas digitais, né? Ok. Já estão nisso há tempo. Há tempo, por acaso. A caminho de 5 anos. Certamente. Eu te ouço em poucas rádios, principalmente nas RNA, Rádio Nacional de Angola. Eu não... Pois é. Qual é a situação, naturalmente que você é alguém que tem visibilidade, é muito seguro nas suas abordagens e abordagens lógicas. Alguma dificuldade para você ir
dar a sua opinião relacionada a questões sociais à RNA, as Rádios Nacionais de Angola, sendo que é uma rádio de todos nós, até Sim. porque você lhe é descontado, se calhar, Sim. imposto para a sustentabilidade da própria rádio. Obviamente. Não, da minha parte nunca tive nenhuma dificuldade de ir para uma mídia que é pública ou privada, mas entendo que o requisito sine qua non para um ente, um cidadão ir para uma rádio é o convite, né? Eu estou aqui na Rádio Ouvinte porque fui convidado e pronto, nunca fui convidado pela Rádio Nacional. Mas já falei algumas rádios da rede Rádio Nacional, estamos falando dessas rádios dos municípios, né? Como Cacoaco e não só, e temas tanto enquanto mais entretenimento e não só, mas para reflexão política, social, econômica, de facto, nunca tivemos espaço. Mas recebi também no final de ano 2024 um telefonema de um jornalista que no sítio da Rádio Nacional interessou-se com um projeto que eu havia desencadeado, que tinha que ver com para o questão de Natal solidário, né? Ok. No entanto, um Natal solidário diferente do que nós estamos acostumados a ver. Ou seja, aquele projeto visava cada um de nós fazer compra nos mercados informais. Ou seja, se quiseres ver o filho do seu vizinho a ter um mínimo de condições de bolo, o primeiro requisito é cultivarmos o amor ao próximo, a filantropia, não fazendo favor, mas comprando batata, comprando qualquer tipo de produto necessário para a ceia, na vizinha de porta, né? Comprando pelo menos 5 quilos de feijão, com esse montante, a vizinha poderá conseguir comprar uma sapatilha nova, coisa assim parecida. No entanto, aquilo encantou o pessoal da Rádio Nacional, sobretudo um desses jornalistas. Convidaram-me então para uma entrevista. Disponibilizei-me e em menos de 2 horas voltou a ligar para mim e disse que a proposta não passou porque o nome já estava machado e penso que o nome GMMC representa uma ameaça. Mas é triste porque eu sou... Mas essas rádios seguem conteúdo ou seguem nome? Seguem pessoas? Bem, não, mas a questão não. Aqui seguir nome é o quê? Né? Depois essa questão não é. Não, do tipo, não, do tipo, ele é o Jaime MC, então não pode vir. Não, Jaime MC é um artista com microfone político de 2008, primeiro, e é um ativista cívico de 2011 e atualmente é defensor de direitos humanos. No entanto, há um histórico cívico que possivelmente faz com que muitos jornalistas, muitas mídias tenham receio de sentarem comigo, né? Porque não temos nada a transmitir. Também não temos muito a transmitir, mas temos alguma coisa para transmitirmos, né? Nunca lutamos numa mídia pública nem privada. Não, mas por isso é que eu fiz essa pergunta. Certamente. Tem até muito para transmitir. É por ser o que eu sou, simplesmente, e pelo que eu faço, né? Isso ameaça. Mas a preocupação é ali. Estado verdadeiramente de direito democrático, a imprensa é equidistante de quem detém poder político, né? E, sobretudo, a mídia pública, que paga o dinheiro de todos nós. Estamos a falar de contribuições diretas e indiretas, né? Porque eu sou descontado, metade do meu salário vai do IRT, vai para o IRT, e não só. E tenho aquilo que também chamam de receitas patrimoniais, que advém do petróleo. O petróleo também é meu, né? No entanto, cada um de nós não vai para o alto mar com seu balde cavar ou acarretar um balde de petróleo. Portanto, há um ente que gera o que é de todos nós e vende ao nosso benefício e paga os funcionários públicos naquilo que chamam de solidariedade mecânica, né? No entanto, mas ainda assim foi excluído, mas assim como eu, há vários, né? O representante, por exemplo, do partido UNITA, da Alberto Costa Júnior, engenheiro, por sinal, daí que tomou posse como presidente do seu partido, nunca foi convidado a essas mídias públicas, né? E vimos uma pouca vergonha que desconstruíram e comentaram aquilo que chamam o seu direito de resposta, tivemos essa pouca vergonha, e o Luat Tiberão, por exemplo, nunca é chamado numa mídia pública também, e essa mesma mídia pública que fez um assassinato de caráter contra o Luat, difamou e nunca sequer se indignaram a pedir desculpa a um contribuinte desse país. No entanto, não sou o único nessa seleção toda, infelizmente, mas a rádio alternativa que conhece e está pautado, está preocupado com a informação. Informação é isto, né? E transmissão de algum valor, chama-me sempre. Por sinal, estou aqui na Rádio 20 por essa credibilidade e esse rigor técnico-científico que a Rádio 20, essa equipa vasta, segue naquilo que é a transmissão. Agora,
Outra preocupação para Obrigado, concluir esse ponto. Jaime MC, pelas suas palavras. Continua. Muito obrigado. Rapidamente, tenho que me despedir. Aqui a comunicação social pública foi transformada num órgão de propaganda partidária, né? Dali que os estudos que o movimento cívico Mudei faz, através dessa monitoria da imprensa, vê-se mais a falar no nome do presidente da República, presidente do MPLA, comandante em chefe, do que dos problemas que assolam de facto o nosso país. Benguela está em chama, vamos falar sobre isto, está em águas, mas nós não vimos nem sequer um break news, né? Vai lá. A televisão não teve lá a transmitir a tempo real os problemas que afetavam a população. Não vimos isto, né? Vamos continuar. Por acaso foi algo que chamou a atenção de muitos. Houve poucos, eu vi um direto, mas houve poucos diretos. Sim, não, mas a correspondente para seguir o posto titular do Poder Executivo em todas as viagens por onde vai, né? Não houve nem sequer condições, porque Benguela tem uma correspondência, né? Tem a TPA Benguela, né? Nem estes fizeram o trabalho que deviam fazer. No entanto, representam quem? O que está por trás? Qual é o motivo de uma imprensa pública que está aí e naturalmente sabe que as imprensas vendem muito por serem emergentes, estão sempre em cima dos acontecimentos. Uma imprensa que existe, está aí para estar em cima dos acontecimentos e não está, o que há por detrás disso? Bem, porque não é uma imprensa. A imprensa não é isto. Aquilo é um órgão de propaganda, é uma extensão do comitê de especialidade do jornalista do MPLA. Lamentavelmente. Porque envolvido 3 dias com a ida do suposto titular do Poder Executivo, já houve alguma cobertura, mas só para filmar o rosto de quem devia resolver o problema da população e não fez. No entanto, mas para resolver os problemas de facto não havia. Nós não vimos nem sequer ambulâncias de facto. A população foi transportada nos caterpilares, né? De uma condição tanto enquanto desumana. Vimos ainda ausência de helicópteros, né? Meios aéreos para salvar e mapear aquilo que são as zonas de riscos. Não havia. Um dos voos foi destruído por um dos governantes, né? Foi a lazer na sua fazenda em Malange, destruiu uma aeronave da Força Aérea para lazer, né? Houve pessoas a reagirem de forma positiva pelo facto do presidente ter humilhado as zonas mais precárias aí onde aconteceu esta situação do Rio Cavaco. Sim, mas foi algo de se admirar de facto? Não sei quem admirou, primeiro eu não vi isto, né? Mas deixa lhe dizer, o tal suposto presidente dizem ser natural de Benguela. Né? Não conhece a zona crítica da província por onde nasceu, se nasceu meio em Benguela. Primeiro ponto é este. E por outra, não havia helicópteros para salvaguardar e resgatar a população, mas já apareceu o jato que transportou uma delegação multissetorial em Risos, né, no dia anterior e no dia posterior. O tal suposto presidente foi para Benguela, no entanto, e esteve num helicóptero, né? No entanto, não sei o que se passa, não será para rir ou gozar com a nossa cara, ou era para salvaguardar agora. Em países normais, quem chega a essa dimensão de presidente que não conhece essa província, não conhece seu país? Não sei. Aqui estamos a eleger extraterrestres ou como é que é? Não consigo perceber. A Rádio 20 sabe que até recebemos informações que até agora a gente está a dormir em tetos. Pessoas. Sim, até o momento está a gente a dormir por cima do teto, até o momento está pessoas a dormir num campo comunitário a céu aberto, lá no campismo. Até o momento há pessoas desaparecidas. No entanto, há muitos problemas por se resolver que ainda não foram resolvidos. Mas nós vimos a mídia, por exemplo, angolana, em problemas de Campo Delgado, problema de qualquer outro ponto do mundo. A nossa mídia transmite aquilo com regularidade. Mas quando são os nossos problemas, não transmitimos. E hoje, por existir um canal alternativo que não obedece comando de supostas ordens superiores, as redes sociais fizeram um trabalho tanto enquanto excelente, né? Nós vimos páginas de alguns cidadãos de Benguela que transmitiram-nos, né? Informaram-nos a tempo real, né? Então uma coisa é informar, outra coisa é desinformar a população. Agora, eles querem salvaguardar a imagem do país, mesmo o povo passando essa precariedade. É lamentável, né? Hoje, por mais que a mídia pública, quer impresso, estamos falando do escrito, quer radiofônico ou televisivo, se negue a mostrar problemas que nos assolam, nós com o nosso smartphone conseguimos fazer isto, né? Então nós não estamos refém, hoje por hoje, não estamos refém de uma mídia
família que é paga, com o dinheiro de todos nós, e nada faz. Estamos aqui a desarrascar, mas é uma pouca vergonha isso que nós revistamos aí em Benguela. E a questão do Rio Cavaco já não é novo, em 2015 Sim, tivemos sabe-se uma que situação tanto já quanto teve. parecida. Pois é, aí vem a pergunta que eu te faço: até quando nós vamos ter que esperar acontecer calamidades como estas para que haja as mãos do governo, para que o governo se manifeste? Até quando quem tiver o poder político atingir o mínimo de lucidez. É preciso juízo na gestão da coisa pública. E governar é prever. Prever, estamos falando de antever. No entanto, e muitas teses acadêmicas de angolanos, que sobretudo se formaram fora do país, escreveram, contribuíram do ponto de vista científico para resolver o problema do Rio Cavaco. Né? Eu tive em questões laborais, naquelas imediações do Rio Cavaco, aquilo não é novo também. Então, deixa eu lhe dizer, eu já estive lá num período de trabalho e vimos aquela água toda inundar a população. Já havia acontecido, mas só que desta vez chegou até a cidade. Obviamente, mas agora, se chegou é porque falta juízo por parte de quem gere aquilo. Aquela província tem um suposto governador, tem administradores dos municípios e tem responsável das infraestruturas e teve, inclusive, durante muito tempo e continua a ter um ministério vocacionado às obras públicas. Obras públicas é o quê? Né? E quando se culpa o cidadão dizendo que construíram em zona de risco, o que é isso, zona de risco? Né? Porque se um município é administrado, quem distribui aquelas parcelas de terra? E se apercebe que construiu-se em zona de risco, o que um governo sério, comprometido com a sanação, faz? É, sobretudo, construir bairros sociais e desalojar a sua população para um local seguro. Isto é que se faz em países normais e com gentes no lugar de governo que olham para a população como prioridade e que o fim último da governação é satisfazer a necessidade da coletividade. Não esperam calamidades, porque chove toda a parte do mundo. Né? Porque aqui em Angola chove, tem períodos de chuva, períodos não chuva. Então não se consegue conceber isto se uma camponesa que não tem sequer escolaridade, sabe o período de cultivar, o período de lavrar a terra. Essa gente que lá está, que recebem dinheiro do orçamento do Estado, recebem dinheiro do PIME, não conseguem criar condições para reduzir esse impacto, por exemplo, que as chuvas, as águas da chuva causam. No entanto, é porque não há vontade. Agora, quantos daquelas vítimas que estão naquele campo e estão desalojados são pessoas ligadas, por exemplo, ao partido, ao governo? Quantos, né? É sempre o pacato cidadão que foi precisado no dia do sufrágio universal. Essas pessoas estão desalojadas, ninguém sabe o destino delas nos próximos dias, mas o governo tem projetos habitacionais e até sabemos que existem casas desocupadas. E, naturalmente, sendo um projeto do governo, um projeto do Estado, de todos nós. Até que você vê, por exemplo, essas pessoas a ocuparem esses espaços temporariamente. Bem, a questão aqui é, as habitações são quais, por exemplo? Porque nós vemos construções, primeiro, as nossas tias, nossos pais, nossos avós, são vítimas de esbulho de terra, em nome da Reserva Fundiária do Estado, envolvido 2 semanas, 2 meses, 2 anos, a construção de um espaço, supostamente, que era a Reserva Fundiária do Estado, encontra uma construção privada, né? Há também condomínios, né, privados que foram edificados num espaço que era tido como Reserva Fundiária do Estado. No entanto, mas se durante esse período todo não houver condições de albergar, de criar condições na população, o que é que vai acontecer agora? Logo agora, as crianças voltaram a estudar. Crianças essas já não têm materiais escolares, tudo estragou, já não tem bata, não tem nada para ir para a escola, né? E a própria escola também inundou. A penitenciária do Cavaco inundou, nós vimos os presos a saírem da comarca. Não sei se eles guardaram onde depois, está inundado, só não pode morrer, né? A vida é um direito inalienável. Nós temos presos saíram. Não morrem afogados, né? No entanto, quem vai lhes guardar? Sim, os carcereiros também estavam a fugir. Mas saíram, né? Que estão por aí ou foram levados para o sítio? A informação que me chegou foram levados num sítio que não foi dado igual divulgado. É um país que falhou. No entanto, aquela penitenciária também foi construída em zona de risco, ou somente o pacato cidadão que construiu locais de risco. No entanto, aqui a culpa não pode morrer solteira. Há que se responsabilizar, que tem responsabilidades acrescidas com o nosso país. E não é um favor, é assim.
Se hoje for administrador de um município e se notar incompetência, é normal. Abandone isto. Vem outra pessoa com maior credibilidade, com maior racionalidade e juízo. O poder vicia. Sim, mas vicia para fazer o bem ou para fazer o mal. Se é possível as pessoas aprenderem a fazer o mal, também não é possível aprender a fazer o bem. Na lógica de Nelson Mandela, por exemplo. Quer dizer, então vai se viciar num poder que... Poder é o quê, primeiro? A discussão é isso. O que é poder? Tipo, estamos a falar de poder, estamos a entender o quê? Né? Na lógica, por exemplo, de Platão, entendia que o poder é a capacidade de mandar e ser obedecido. Ao passo que Marcelo Caetano entendia que o poder, de certo modo, é a arte de educar rebanho. Pronto, são várias teorias que o professor Diogo Freitas do Amaral nos traz no seu volume 2 das Histórias das Políticas sobre o poder. Agora, poder é o quê? Quando o indivíduo supostamente tem poder e não consegue realizar os problemas da coletividade, esse não tem poder. Aquilo é uma máscara. Porque, vamos lá, quem é forte? Forte é quem esmaga os frágeis ou aquele que protege os frágeis? Aqui há uma pirâmide invertida de conceitos também. Então temos que limarmos muito bem isso. O poder vicia. Que tipo de poder? O político, né? O econômico também. Todo tipo de poder mesmo, a capacidade de mandar e... Certamente. E o poder uno indivisível pertence ao povo. Por que esse poder que pertence ao povo? Nos termos do artigo 3º da Constituição da República, em conformidade com o artigo 54 da Constituição da República, é o povo que confere a sua soberania a um grupo, que é partidos políticos ou coligações, né? No entanto, por que este mesmo poder do povo nunca os viciou? Só vicia o outro lado, que recebe como... Porque o poder é do povo. Você está como administrador, governador, aquilo te emprestaram durante um período. É um poder associado a dinheiro. Obviamente, mas e é justo esse tipo de viciar que não consegue resolver problema básico, vendo crianças a chorar, a morrerem. Perdoem-me, a plataforma. Vermos questões tanto enquanto de humilhação extrema em pleno século XXI, isto é normal. Nós estamos a falar de países que nem rio têm, mas como é que conseguem reter a água das chuvas, por exemplo? Né? Há países, por exemplo, a Brasília, só um estado do Brasil, que tem um rio artificial, né? Conseguem conter aquilo. Nós aqui, com tantos rios, não há racionalidade, não há um tipo de estudo de preservação e valorização dos recursos hídricos que nós temos. Quer dizer, a água é problema para nós, ou seria uma solução para nós? Claro, né? Mas há muita gente que solidarizou-se com a situação, empresários, figuras públicas, todo mundo está lá e vai ajudando com o que pode. Sim. É algo de valorizar. Obviamente, é de valorizar, mas isso não inibe a responsabilidade de quem detém o poder político, né? Governar significa resolver o problema do povo, volto a dizer. E o Estado, no sentido lato, tem 3 fins específicos. Bem-estar. Aqui no bem-estar vamos encontrar o bem-estar social, político, econômico e cultural. Né? Temos o outro fim, que é a justiça, e outro é a segurança. No entanto, esses 3 fins são fins filosóficos, tradicionais do Estado. Agora, nós não temos segurança. Cada um de nós aqui tem medo como regressar para sua casa. Não há justiça, vai para um tribunal, não sabe se o processo anda ou não anda. E, no entanto, quando dormes, não tens tanto enquanto garantia de que quando chover, a tua casa não cai por cima de ti. No entanto, não se cumpre os 3 fins específicos. No entanto, estamos a dizer que quem detém um poder político, ou leu pouco, ou é extraterrestre, não sei qual é o outro termo. Está desinteressado, conforme você disse. Sim, agora, sobre as figuras e sobre a influência digitais, e não só que tudo fazem para recolher donativo e solidarizar com a população, parabenizo, estamos juntos, é isso que se faz. O país também tem, a solidariedade deve ser um dos pilares de um Estado que se preza, né? Mas estamos a auxiliar a nossos companheiros, temos que cobrar a quem dê direito às manutenções das pontes, porque não basta. Há verbas propícias para as manutenções da estrada, de pontes, de hospitais, há estudos, há departamentos nos governos provinciais e municipais que visam fazer tipo de acompanhamento de estudos topográficos, demográficos. Isso não é vaidade, isso existe. E há quem se enriquece com esse dinheiro. Tem carros protocolares, tem viagens internacionais nas férias, mas a resolução dos problemas da população não vemos. Agora, se só estão viciados para se enriquecerem
na conta ou por conta desta população que só é precisado em 5 anos para justificar aquilo que é a vossa posição, certamente não são políticos primeiro, Ok. né? Político não é isto, né? Ok. Política é a arte de organizar a sociedade, em palavra mais, conceito mais básico Mais necessário. básico. Então, quem se chama ou se diz ser político e não consegue resolver o problema da sua comunidade, isso não é político, isso é um charlatão. E poderá ser um idiota na linguagem, por exemplo, que também Platão levanta. Diz que uma certo. sociedade que não é dirigida por filósofos é de facto enganada por charlatões, né? Ok. E temos que sobra aqui. Ok, tá certo. Olha, Laborinho, novo governador do Kwanza Sul, rolou informações de que esteve envolvido, muito embora não ter sido provado, esteve envolvido em escândalos de corrupção, a quando da sua passagem no Ministério do Interior, tráfico, contrabando de combustível, e quanto menos esperava-se, volta a ribalta como governador do Kwanza Sul. Você esperava por essa nomeação? Bem, nesse país espera-se de tudo e mais alguma coisa, né? Que esperamos um cágado a conduzir um voo, né? Esperamos de tudo e mais alguma coisa. É um país dos impossíveis, né? Que na racionalidade humana não se concebe. Antes de responder essa questão, deixa eu fazer uma colação de política Ok. comparada com o Vamos que ser mais aconteceu. objetivos. Obviamente, com o que aconteceu em Portugal. O anterior primeiro-ministro de Portugal, dissolveu o seu governo por conta de uma situação mal entendida, né? Aquilo é ética, aquilo é higiene mental, aquilo é humanismo, sobretudo, e responsabilidade humana. E vimos também o anterior, o António Costa, que também dissolveu, né? E, colocou seu cargo à disposição e convocou-se outra eleição legislativa porque uma ou outra situação não estava tanto enquanto bem esclarecida. Aqui em Angola não. Aqui em Angola o ministro é acusado de tudo mais alguma coisa, mas não toma consciência de abandonar o cargo e deixar o processo, a fase da instrução, né? Os órgãos de direito investigarem e constituírem como deve ser, sem influência, aquilo que ele chama de corpo de delito, direito e indireto, né? Não há isto. No entanto, precisou exoneração, uma exoneração humilhante. Foi para uma missão diplomática fora de Angola e foi exonerado. Ouviu aquilo nas redes sociais. No entanto, envolvido esse tempo todo, não há nenhum desfecho total sobre o processo e todos os crimes que pesavam contra ele. Foi novamente nomeado, então, governador do Kwanza Sul. Para fazer o quê? Igual ou pior? Ninguém sabe. Eu agora nem espero nada de nenhum governador, nenhum tipo de ministro. Não espero quase nada. Não, tem que esperar porque nós estamos na mão deles. Estamos na mão deles, eles que estão na minha mão. Estão nos governar. Não, eu sou povo, cidadão. Eu para ser cidadão, para fazer parte do povo, não precisa de nenhum tipo de eleição. Agora, quem depende de mim para ser o que ele diz ser, é que está na minha mão ou eu que estou na mão dele? Eu sujo o meu dedo povo, indicador para votar. Mas o E povo eu tem o poder. estou na mão deles. Na mão de quem? Do Laborinho? Ou do titular do Poder Executivo, que nem consegue comprovar, nem consegue dignificar o suposto e resultado que teve em 2022. São quem estão a gerir, aqueles são os nossos bens também. Não, os nossos bens é que estão na mão deles. E são pessoas que estão com nossos bens e gerem a coisa pública de forma danosa. Isto é que é um facto. E quando são solicitados a prestar conta, perseguem ou rotulam quem os cobra. No entanto, eu não estou na mão de nenhum político, por amor de Deus. E nunca tive. Eles que estão na minha mão, dependem de mim. Eu falo de mim e de todos que nos acompanham aqui, que não fazem parte de nenhum partido político, há muitos, mas são chamados no dia do sufrágio. Os ativistas que por aqui passam e dizem que o povo não tem o poder nas suas mãos, porque no pleito... Poder não é algo que nós andamos com ele nas duas mãos, ou não, claro, sem é metáfora, não é verdade? Exato. Peguei e percebi, mas o povo tem poder. O povo tem poder, só que esse povo está adormecido. Primeiro... Pois é, porque eu te faço a segunda pergunta, vais continuar, quando disse que o nosso objetivo é tirar o MPLA do poder. Prontos. 50 anos não conseguimos, tem-se lutado por muitos anos, é o que muita gente tem dito. Então, se o poder está com o povo, por que é que o povo não o faz? Não, mas o povo vai fazer. O povo vai fazer. No entanto, temos... É só para entendermos aquilo que estávamos aqui a debater. Mas o povo, nos termos da Constituição da República de Angola, faz como
faz através do sufrágio universal. Não, uma coisa... Num processo de o que eu votação, preciso entender é o seguinte. o povo... Jaime MC, uma coisa é o que está no papel, decretado, outra coisa é a prática. Obviamente. Então aqui o problema não é o povo, o problema é um grupo de chicos espertos que apoderaram-se, né, das instituições públicas para defraudar as expectativas do povo. Não? Então, senão não teria lógica de fazer as pré-campanhas, tudo o que eles fazem, para o processo do sufrágio universal, não teria lógica. No entanto, há organismos, por exemplo, como a CNE, que é o Conselho Nacional, que cuida de questões eleitorais, que, por sinal, é conduzido por um militante do MPLA. E as leis aprovadas no Parlamento, discutidas no Parlamento e aprovadas, de certo modo, visa salvaguardar os interesses de quem detém o poder político. E, vezes sem conta, vimos partidos na oposição a questionar os resultados eleitorais e levantam tantos quanto de questionamento, né? Uma série de questionamentos. E a população, que também vai no processo, escolhe, dia seguinte encontra outro tipo de resultado. No entanto, porque o problema não é falta de poder do povo. Não, o povo é chamado no processo quinquenalmente, ou em 5 anos. Mas quem contabiliza o processo, quem fiscaliza, é que, de certo modo, deixa a desejar. Agora que estamos aqui a conversar, houve 10 concursos públicos para questões do processo eleitoral de 2027. 10. E quem realizou foi a CNE. 10. No entanto, esses 10 ainda vence. Vence outras empresas. Ainda nessa categoria concorreu com 2 empresas. Uma de plástico e uma de bebida. No entanto, para concorrer para questões tecnológicas, ainda vence. E o cidadão comum sabe que realizou-se 10 concursos para questões da logística, questões de viaturas e distribuições, questões alimentares, questões de reprodução de cadernos eleitorais. Alguém sabe disto? Salvo aqueles que estão interessados nesse tipo de discussão. Não houve publicidade, não houve uma divulgação tanto quanto massiva. Por que um processo deste tipo de concurso, que nos interessa a todos, porque vai decidir a vida de todos nós para mais 5 anos, por que são feitos de forma administrativa ou por baixo da mesa, como se diz grossamente? Por que são feitos? Então quem tem medo de quem aqui? Quem está a fugir responsabilidade aqui? A vinda do Papa está a ser publicitada. Agora, temos alguma coisa contra? Não temos. Há vários fiéis em Angola. Há vários fiéis. Mas por que não se publicitou aqueles 10 concursos que a própria CNE realizou? E, sobretudo, em obediência, em cumprimento que está previsto nos princípios e diretrizes da SADC sobre o processo eleitoral. Onde venceu a Indra, certo? Esse concurso que a CNE organizou... A Indra venceu para uma categoria. Estamos a falar simplesmente da Indra. Mas houve 10 concursos. Outras empresas, quem conhece? Outras empresas, quem conhece? E são de quem? A empresa que concorreram, a sua fundação era 2 dias antes do concurso. Antes do período da submissão. É quando a empresa foi criada, recente, novinha. A empresa que não tem histórico, mas concorreu nesse processo. Empresa de ministros, pessoas que estão no aparelho do Estado. São esses que vão controlar o processo, a máquina toda. E como se não bastasse, este suposto presidente da CNE não tem competência. Primeiro, é incompetente, isso é aprovado. Isso é um facto também. Os resultados estão ali, são públicos. E as contestações também são universais aqui. Mas como se não bastasse, também não tem legitimidade para tal. Por quê? Porque o mesmo presidente da CNE concorre a uma vaga para juiz conselheiro do Tribunal Supremo. Concorreu. É o Manico. Manico, certamente. Vence, é o doutor Manico, né? Não é jurista. Vence, e o jurista deve saber isso, né? Vence esse concurso no Tribunal Supremo, toma posse, continua como presidente da CNE. Houve alguma contestação por parte dos acadêmicos, ativistas cívicos, defesa dos direitos humanos, onde o Conselho Superior da Magistratura teve que se pronunciar. Disse o seguinte, que Manico suspendeu as suas funções enquanto juiz conselheiro do Tribunal Supremo. No entanto, por conta da incompatibilidade. Aqui estamos a interpretar mal o que é incompatibilidade. Se o cargo novo é incompatível, automaticamente o indivíduo deixa o cargo anterior e continua com o novo. O atual ministro da Justiça e Direitos Humanos era advogado, mas quando foi nomeado a ministro da Justiça e Direitos Humanos, teve que, suspender a sua profissão para assumir outra função, porque essa função nova é incompatível com a função anterior. No entanto, o que nós vimos aqui é o contrário.
É um cargo, uma função nova, que inclusive tomou posse, né? E suspende essa nova. Mas a própria lei também nos estabelece um período para, de certo modo, suspender essas funções, que pelo menos 3 meses de funções, de efetividade, nem sequer teve 3 meses de efetividade. Então estamos a falar de um país que, para pessoas normais olharem para isto, é como se fosse aquelas questões aí, aqueles filmes de comédia que nós vemos em Hollywood, porque não é normal, em questões normais, aqui estaremos todos a rir da forma que está a se conduzir esse país. Aventureiros ou questões assim parecidas. Não, eleição de 2026, 27. A base, 27, a base é esta que está aqui a dizer. Se esse processo todo da contratação das empresas que a CNE realizou não foi justo, não foi transparente, as eleições de 2027 que serão transparentes, serão justas? Se as leis, o pacote eleitoral orgânico, a lei orgânica sobre eleições gerais não é tanto enquanto justa, não se adequa com aquilo que está previsto nos princípios e diretrizes da SADC, não está conforme. Você acha que já... É isto que vai... Quer dizer, estamos a esperar você o quê? Você entende que 2027 já... Eu não espero nada. A fraude não se fraude. consubstancia no final. A fraude é esse processo todo. A fraude é uma engenharia que constrói-se durante esse período. A fraude todo. já está consumada, isso quer dizer? Está consumada. O que é que falta? É só... Está consumada. O que é que falta mais para a fraude? O Movimento Cívico Mudei, organismo por onde eu faço parte, no dia 27 de maio de 2025, deu entrada, a partir das 13 horas, de uma proposta, estamos falando de uma iniciativa de lei da sociedade civil, sobre questões de eleições gerais, para salvaguardar transparência, verdade e justeza. No entanto, este processo não teve pernas para andar, porque a então presidente da Assembleia Nacional, doutora Carolina Cerqueira, naquela altura fez questão de engavetar o nosso processo. Engavetou o nosso processo. O que é que nós estamos a investir naquela altura? E são pontos tanto enquanto simples a desconstruir aqui. Primeiro, a par do regimento, ou lá diríamos ainda, das normas que nós incluímos na iniciativa, havia uma outra parte do manifesto que tinha que ver com a reformulação da CNE e do Tribunal Constitucional. Primeiro, a criação de um tribunal eleitoral, de facto. Em Angola não tem um tribunal eleitoral. Temos um tribunal constitucional, que nas vestes das eleições, este mesmo tribunal é que age feito tribunal eleitoral. Enquanto não houver reestruturação no TC, Tribunal Constitucional, na CNE, vai haver fraude. Isso está com substância. Então vamos só por parte. Presidente do Tribunal Constitucional é quem? Militante do MPLA. Congelou essa militância, depois de assumir, de tomar posse. Militante do MPLA, foi indicado pelo MPLA. No entanto, metade dos juízes que lá estão, conselheiros do Tribunal Constitucional, são indicados pelos partidos políticos. Passa pelo parlamento, mas são os partidos políticos que indicam. Quer dizer, estamos a falar de um tribunal político e partidarizado. Estamos? Okay. Primeiro ponto. A cota que o MPLA tem no Tribunal Constitucional é superior da cota que a UNITA tem no Tribunal Constitucional. E outros partidos recém-criados que não têm nenhuma representação, como é que fica? Pronto, primeiro ponto é esse. Segundo, a CNE, essa composição também é político-partidário. Mas nem que foi indicação do MPLA. No entanto, há essa repartição de representantes através daquela obediência que ele chama de princípio da proporcionalidade, de acordo com o número de representantes que cada bancada tem, né, ou representações, indica o número exato de comissários, quer nacionais, provinciais ou municipais. E os militantes dos partidos políticos que estão na CNE. Mas a CNE, nos termos das diretrizes da SADC, sobre princípios de eleições gerais, devia ser conduzido por órgãos da sociedade civil. Pois é. São pessoas que não têm interesse, não estão a disputar, não têm nenhum tipo de intriga, estão ali para ajudar. Querem a melhoria, não estão a olhar para si mesmo, para os seus interesses. Então, e nós... Mas Jaime, eu te vou perguntar uma coisa, mas no final de tudo, são os votos que são mais importantes do que tudo isso. Então, se todo mundo alinhar pelo mesmo pensamento, os mesmos interesses, isso muda. Ou aí o voto já perde interesse também, já não é importante. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que tu tenhas um saco e uma tigela de moedas. Estamos? As moedas são importantes ou não são importantes para o saco? São? São. Mas se o saco tiver roto,
Ok. Ainda assim, há razão para continuar a depositar moeda num saco roto? Bom exemplo que deste. No entanto, o voto não vota nada se a sociedade não consegue controlar como deve ser o processo todo, o escrutínio. Porque o atual presidente da CNE é concomitantemente presidente do Centro de Escrutínio. Centro de Escrutínio é um espaço privado onde só fazem parte uma minoria, meia dúzia. Essa meia dúzia é que fabrica o resultado eleitoral. E os comissários, representantes dos partidos políticos na CNE, ficam numa sala climatizada, com uma tela gigante, num cadeirão ortopédico, estamos a falar de sofá nesse caso, a verem resultado que lhes mostram. No entanto, estão a fazer o que ali? Não é assim que se conduz um país. Nós vimos os processos, por exemplo, de Portugal. Eleições legislativas. E nós em Portugal copiamos tudo. Até beber vinho, bacalhau, copiamos em Portugal. Mas não copiamos aquilo que podia nos dignificar. Não copiamos. E dali que vemos de forma gritante o recuo civilizacional no processo de transparência, verdade e justeza no processo. Então vejamos, em Portugal, em menos de 2 horas do fim, do encerramento das urnas, já havia resultados. E não vimos nem blindados na rua para chotar cidadãos eleitores que estavam com voto e sentou. Não houve necessidade de voto e sentou. Porque há confiança nas instituições. Não podes me cobrar confiança nas instituições, enquanto que os teus modos operantes não me depositam confiança. Para concluir esse ponto, não esqueça mais. Pergunta é pertinente, eu já gosto da tua pergunta, deve ter respeito. Mas deixa eu dizer. Mas é pertinente, sempre fizeste isso. Deixa eu lhe dizer. Resultado, eleições legislativas terminam, em menos de 2 horas há resultados. E depois de 3 horas, cada candidato que concorreu está a emitir seu comunicado, está a agradecer essa massa eleitoral. Quer dizer, não vimos ninguém, nem a polícia, nem primeiro, a mídia pública, como acontece aqui em Angola, que quando as eleições começam a desinformar a população com discurso de guerra, quer dizer, não há necessidade. Quem quer ir para a guerra novamente, se não for simplesmente o MPLA? Aqui entre nós, quem quer ir? Ninguém está interessado. Nós estamos a lutar com palavra, com artigos científicos de opinião. Estamos a lutar com alguma coisa. E nunca nos metemos, nunca nos vamos a isso. No entanto, o MPLA quer ir à guerra? Pelo que parece, os discursos inflamados vêm do MPLA. E quem nos lembra em quinquenalmente o discurso de guerra, a guerra foi isto, destruiu-se ponte, foi sempre o MPLA. Mas quem destruiu essa ponte de Cavaco não foi um grupo armado, foi a chuva, a falta de competência de quem detém o poder político, desde 1975 até que não consegue criar, contenções ou de retenção de águas pluviométricas. Deixa o exemplo seja lá como for, mas deixa eu só concluir. Questão de Portugal. Não há uma mídia pública capturado por um partido que idiotiza opositores ou idiotiza a sociedade civil. Não temos. Não vimos nenhum político em Portugal com calças largas, sapato todo mal amarrado, a levar panelas de sopa a distribuir na população. Não vimos isto. Não vimos nenhum político em Portugal a levar simba motorizada e estamos falando de radiocassete, né? Ou bicicleta para distribuir para apoio à população. Sim, mas essa apoio à população devia vir nessa fase, antes da população de Benguela morrer. O apoio é agora, esse aproveitamento político. E nós também, na nossa proposta de lei, sugerimos isto. O momento de campanha eleitoral. É repugnante que essa gente só distribui enxada e katana na fase das eleições. É para quê? Camponeses, é ferramenta de trabalho dos camponeses. Os camponeses usam essa ferramenta em todos os anos, não é só no período da campanha eleitoral. Por que só distribuir na fase da campanha eleitoral? Aquilo não é uma forma de corrupção eleitoral, não é? Não se consubstancia isso. Se for corrupção é crime também. Então, esse país está na criminalidade, né? E é só refletir bem como é que isso acontece, na criminalidade. Aqui só se levanta questões de empregabilidade quando se aproximam as eleições. Só se levanta questões de habitação para a juventude quando se aproximam as eleições. Que todo o debate social, beijos e amores, abraços à população, só quando as eleições se aproximam. Depois das eleições, ninguém tem direito de questionar nada. Não é isto que nós pretendemos. Em Portugal há higiene intelectual. Também, pronto, há desfalques. Tivemos aquele histórico do José Sócrates, né? Político português. Mas para a nossa realidade, aqui, nós também estamos a exigir. Primeiro, para concluir esse ponto. Não concluas porque eu quero falar sobre esse ponto. Diga, vamos lá. Você falou sobre os resultados em Portugal que são tão rapidamente lançados, mal terminou o pleito. Agora, por que aqui em Angola demora-se muito? Porque me parece que é uma coisa que é contada na hora. Temos condições de fazer isso. Contou, olha, o resultado é este. Por que demora-se muito para lançar o resultado? Negrão, vou fazer mais outro exemplo.
consegue responder com mais facilidade e rapidez o que conheces ou o que não conheces? O que conheço. Que conheces, né? Quem estudou, pelo menos, sabe, para a primeira, a segunda, respondo. A terceira tá difícil, deixa lá para o final, não é assim? No entanto, o resultado aqui demora muito, por quê? Porque inventar uma mentira, resultados, custa, companheiro. O que quer dizer? Não estou a perceber. É mesmo isso que eu disse, o pessoal lá percebeu e vai escrever nos comentários. O pessoal vai escrever nos comentários, Não, percebeu? mas eu não estou a perceber. Não, mas o pessoal percebeu. Na verdade, preciso perceber. Nossos resultados eleitorais, a Indra vence na categoria tecnológica, né? Concurso tecnológico, nesse processo todo do processo eleitoral. Que tipo de tecnologia a Indra vai trazer para Angola? O nosso voto aqui não é eletrônico. Tecnologia para nós é o quê? Tem quem lida e tem melhores conceitos sobre isso, não é minha área de atuação, nem de formação, mas até onde sei, nunca vi tecnologia feito com lapiseira e papel. Quando o cidadão coloca X num papel, tem que dobrar e depositar numa urna física. Eu não consigo ver tecnologia naquele processo. Porque não é competência da Indra contabilizar o resultado eleitoral. Não é trabalho deles. Então, que tipo de tecnologia a Indra vai trazer? Se não for a produção de boletins eleitorais. Mas a Indra vence sempre a E gestão. venceu pela quinta vez. Pela quinta vez. E nós tivemos em 2008. Alguém capaz? Não está a aparecer uma outra instituição capaz? A você reprova aqui. Sim, mas agora esse atraso de tecnologia, mas a Indra está sempre a vencer. Não aparece alguém capaz? Mas nós aqui temos esse diploma. Foi imprensa aqui ou foi a Indra que imprimiu? Nós temos nossos certificados, que fomos nós próprios que imprimimos no nosso Cyber Café. Né? Nós temos materiais didáticos que foram impressos aqui. Aqui em Angola não tem nenhuma empresa com capacidade e idoneidade para impressão de boletins eleitorais. Isto é algo de gênio. Não sei qual é a vossa percepção, mas deixa eu lhe dizer, aqui é um compadrio. Como é que você, que vive aqui a 10 metros da CNE, não se apresenta desse tipo de concurso, a Indra, que é a sua sede social, está em Espanha, se apercebeu mais rápido que... Olha, estamos no final do nosso programa. No entanto, nós aqui a nossa maior preocupação é esta. Nossa maior preocupação é essa. Aqui há jovens qualificados. Aqui há empreendedores em todas as áreas qualificados. O que falta é oportunidade e transparência e verdade. A Indra teve um problema, tipo em 2008, a melhor percepção, que no universo eleitoral, aqui está calcular isso, não é exato, perdoem-me, de perto de 15 mil eleitores, a Indra havia reproduzido 250 boletins de voto. Deu problema, por que imprimiu mais do que o número de pessoas que vão votar? E quem riscou aqueles boletins? Se calhar é para se prevenir. Sim, nós porque vimos. Você sabe que esses boletins o boletim, pode ter rasuras. O boletim com rasura. Aqui os votos contam, o Negrão. Com rasura? Sim. O voto não é só o válido. Existem votos nulos. Votos em brancos. Todo tipo de sinal que colocar no boletim pesa contra o candidato que você quer escolher. Se tiver rasura, há quem já foi no votar. Não, Negrão, vamos só por parte. Estamos já no final, temos mais 2 minutos. Vamos pro final, Negrão. Você com a idade que tens e já votaste mais de 3 vezes, até prova em contrário. É por aí. Nos 3 vezes, já riscaste errado e pediste na comissão eleitoral para te dar um outro boletim para riscar. Eu nunca vi, não sei, nossos internautas, nossos companheiros aqui, vocês já viram isto? Não. Se inserires mal, problema é teu, do candidato. Dali que esses políticos andam de comunidade a comunidade a mostrar, a ensinar como votar. Como se não bastasse. Há uma verba que não é pouca, que a CNE recebe para aquilo que chama de educação cívica eleitoral. Estamos, aquilo é um dinheiro. Nas comunidades. Não pode passar fora do quadrado. Ensina-se isso. Então, mas não há agora, então, na tua necessidade. visão, por que é que se reproduziu mais boletins? Pronto, é essa desconfiança. E o político, anteriormente, o Dr. Samacuva já reclamou sobre isto e não teve nenhum tipo de fundamento. Agora, é a mesma Indra que vai continuar a dirigir, a decidir sobre o nosso destino do nosso país. Eu não me lembro de um processo que a Indra tomou controle em Espanha, no país deles. Então não são tanto qualificados. No país deles, o destino nunca está na mão da Indra. E a Indra está mais virado para outras questões, e nessas questões eleitorais. Por que Angola continua a insistir nessa questão? No entanto, para concluir... Para finalizar já o programa também.
No entanto, a nossa proposta, se fosse observada, poderá dar garantia, diria, garantia e confiança no processo eleitoral. Pensemos de confiança e garantia. Primeiro, não instrumentalizar a Polícia Nacional. Não é do partido mesmo. Os militares não são do partido, não instrumentalizem isso, não é do partido. E na fase eleitoral, não adianta meter blindados e companhia, não adianta, então não está tudo bem. Estão metendo blindados por quê? Não usem jornalista pago de todos nós para distratarem, perseguirem quem pensa diferente. Não adianta, é mídia pública. Neste processo da pré-campanha, de acordo com nossa proposta, era suposto cada grupo parlamentar, mas cada partido ou coligação cumprir simplesmente os 5 minutos dele de tempo de antena. Fora disto, não se pode inaugurar, inclusive, pontes que nunca foram inaugurados, nunca foram construídos. Porque nossos viadutos que nós temos em Luanda, na sua maioria, foram construídos numa velocidade da luz há 2 a 3 meses antes das eleições. Por que só se inaugura na fase das eleições? Edifícios e só se emprega na fase eleitoral. No entanto, nós propusemos isto. Era uma forma de reduzir a desconfiança que existe no processo. Agora, nem a Assembleia Nacional observou o nosso processo. Recorremos com um contencioso administrativo na sala do civil administrativo do Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo também nem sequer deu provimento à nossa providência cautelar. Fomos mais longe. Mediante a inconstitucionalidade aferida ou verificada, recorremos até ao Tribunal Constitucional. Também não teve provimento. Entramos com a ação principal. Logo, a ação principal durou mais de 14 dias para ser apreciado. Depois de 14 dias, mais 6 dias. Depois dos 6 dias, a proposta de lei do Executivo e o projeto de lei da UNITA no Parlamento ou dos deputados já havia sido concluído na especialidade, a lei já foi aprovada, é quando o Tribunal Constitucional respondeu-nos como sendo extemporâneo. No entanto, essa é uma negação do direito ao cidadão. Recorremos hoje... Aquilo fosse já uma resposta para dizerem que não vos responderam. Sim, então engavetou-se, deu-se aquele tempo todo. Mas também há consequências criminais. Nós estamos a responsabilizar, entramos com uma ação, uma participação crime, né, através da PGR contra a presidente do Tribunal Constitucional. Temos que responsabilizar as pessoas. No entanto, é esse tipo de tribunal que hoje encobre e tudo faz para proteger os dele, que vai decidir o destino deste país em 2027. Mesmo se repetires 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1 durante 1000 vezes, é idiotice esperar resultados diferentes. A fórmula é a mesma. Temos que crescer um pouquinho mais. Agora, precisamos naquilo que o Luati levantou muito bem numa intervenção pública, que concordamos depois junto, um pacto de transição. É preciso sentarmos. O MPLA está mesmo cansado. Está bem. Nós não vamos perseguir ninguém. É para nós como angolanos e companhia. Mas é preciso... Não temos muito tempo, mas a questão está em que quando você diz que quando as pessoas dizem, por exemplo, também o próprio presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, diz que vamos negociar um pacto de transição. Não, ele disse de estabilidade, né? Não, transição. Não, transição foi começar a se falar agora. Transição começamos a falar nós enquanto sociedade civil. Quando o presidente da UNITA esteve em Portugal, falou de um pacto de estabilidade, né? Para o processo eleitoral. Que não estamos a perspectivar aqui. Falou de transição. Não, transição vem depois. Hoje está falando de pacto de nação, pacto de sociedade. Hoje o linguajar nos remete a todo o saco. Podemos falar deste de transição, então, que dá logo já a entender que o MPLA perdeu. Não, mas esse país não é do MPLA, esse país é de todos nós. Não, mas quando se fala disso, então seja, vamos negociar essa transição, porque você já perdeu porque você já perdeu antes de 2027. E nem é mau também. O mau... Não só dizer que seja mau, só dizer percebi, o mau é em 50 anos ter uma única força política a governar esse país. O que se pretende com esse pacto de transição é... O processo eleitoral interessa a quem? A todos nós. Então... E a estabilidade, a harmonia desse país interessa a quem? A todos nós. Não, mas no entanto, queremos ir para... Percebi? É como se o MPLA já tivesse perdido. Não, o MPLA está fragilizado. E ele se percebeu, ele, como pessoa coletiva, apercebeu-se dessa fragilidade, está a usar todos os meios necessários para se salvar. É como se tivesses a observar um corpulento
perdoem-me 30 todos, segundos. no rio a se afogar, puxa e segurem tudo que é fio que vem por ali. O MPLA está em queda livre, mas tem medo de mudança. Entendem eles que fora do poder poderão ser perseguidos, poderão, tanto enquanto Não ser serão? vítimas. Não serão, mas vão ser por quê? Também são parte desse país. Não tem Ok. lógica, vai perseguir quem? Essa situação que nós vimos com a morte de José dos Santos, aquilo é uma estupidez, aquilo envergonha a todos nós. É esse tipo de país que nós queremos, que sai um presidente é perseguido, vê outro presidente é perseguido. Não é, nós enquanto sociedade civil, estamos a criar caminho. Estamos a criar caminhos de abertura para quem vencer, que vença primeiro bem. Quem perder bem entenda que perdeu bem. E quem venceu não persiga, não persiga ninguém. E o mais importante, governe bem. Não, governar MMC. bem, primeiro é ganhar bem. Quem ganha mal, vai governar mal, vai morrer, não vai ter emprego. Porque ele não depende de ti para ganhar voto. Não depende de ti para chegar no processo Jaime, eleitoral. tchau, muito obrigado. Estamos juntos até o seu caminho. Todos aí. Yeah. Valeu, nosso lado está tudo dito. Quer deixar mais uma dica assim de 15 segundos? Não, ficou essencial, Essencial, e eu espero estar aqui em breve. Né? Não, há de Levou estar, um período, porque- tanto quanto longínquo. Há de estar, sim. Sim. Não, há de estar porque nós, Sim. Rádio 20, vamos trazer uma dinâmica diferente Obviamente. já nos próximos meses e vamos trazer programas voltados para o que vai acontecer em 2027 Ok. e vamos precisar muito de si, Sem problema. gente que aborda situações do jeito que nós gostamos e o povo gosta de Ok. ouvir. Obrigado. Vai voltar muitas vezes. Obrigado pela relevante entrevista que acabou de dar aqui para nós, Jaime. Ok. Obrigado, Bom irmão. regresso a casa. Ok. Yeah, mano. Tamo juntos. Volto Bom a estar trabalho a contigo toda essa daqui a mais equipe. 2 meses ou Ok. menos do que isso. Vou agradecer. Um abraço a toda essa equipa que trabalhou Obrigado. incansavelmente para nós. Obrigado. E a todos esses telespectadores, estamos a falar que nos acompanharam através das duas plataformas, que comentaram e partilharam. Estamos juntos, um só caminho. Yeah? Já é Um mesmo só caminho, mas na verdade o caminho é mesmo aqui na Rádio 20. Continue ligado a nós, tá certo? As entrevistas aqui não param e não vão de parar mesmo. Foi a entrevista com o Jaime MC, ativista, defensor dos direitos humanos, aqui conosco na Rádio 20. Muito obrigado mesmo, Jaime, pela sua intervenção. Obrigado, ouvinte, pela sua audiência. Obrigado à equipa da Rádio 20, que passou a apresentar Pinox Pro nas imagens, Musta Filho da Maria na realização, Paulo Negrão no áudio do microfone. Muito obrigado, tchau, boa tarde.